Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas, e eu trago nesse primeiro bloco dessa edição o divulgador científico Rodrigo Possebon, também conhecido como Homem do Tempo. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Muito prazer em aceitar o nosso convite. Claro, obrigado. Sempre um prazer. E a gente vai começar aqui, né, daquela coisa, né, do começo. Então a gente vai começar falando sobre como que surgiu essa sua ideia de se tornar um divulgador científico e especificamente dentro da área da meteorologia aqui em Piracicaba. Explica para nós de onde que vem esse processo aí de se tornar esse Tem trabalho. História, mas vamos encurtar rapidão, porque assim, na verdade eu sempre tive, a minha vontade era ser piloto de avião. Para ser piloto, precisa saber muito bem geografia, né? Bom de matemática, coisa que eu nunca fui muito, e também saber condições do tempo. Nisso a gente começa a ler, vai estudando, vai se interessando, e aí me despertou pela meteorologia. Eu falei, caramba, que negócio legal que é isso daqui, né? Como é tão certo e incerto, e é uma engenharia dos céus, a meteorologia. E eu comecei a me aprofundar nisso. E nisso, né, na época, como os amigos meus sempre me ligavam, viu, vai chover, não vai chover? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou inventar uma pagininha no Facebook, na época era Facebook, todo mundo gostava, eu vou começar a divulgar. Comecei a divulgar, não parou mais, e aí chegou a quase 200 mil seguidores na época a página, meu Instagram também agora, que eu prefiro ficar mais nele. E nessa virou uma brincadeira de divulgação científica. Então ele já falou, né, do Instagram, é Rodrigo Possebon, né? Rodrigo_Possebon. Então, você que quer saber se precisa pegar um guarda-chuva, ou se pode colocar uma roupa mais leve, vai lá, acompanhe o Instagram dele, e caso dê errado, você pode xingar ele também. Não, aí já não. Mas pode cobrar. Brincadeira. E aí, como que é feito esse trabalho de você pegar as informações para conseguir fazer essa previsão? Né, você estava falando para mim aqui, em off, sobre as estações que existem na cidade, Isso. Tanto as que são do estado, né, ou da universidade, no caso, quanto as que são particulares. Queria que você falasse um pouco dessa estrutura. Tá. Para fazer uma previsão de tempo, os meteorologistas eles fazem o seguinte: são aviões, os nossos smartphones, celulares hoje em dia, os relógios, carros, navio, vamos colocar mais aí as boias oceânicas e as estações meteorológicas. Tudo isso vai para um software, né, para um programa, e é dada a previsão. As cidades hoje, elas contam, algumas cidades do estado de São Paulo, com estações do INMET. Aqui Piracicaba é até um pouco abençoado, porque a gente tem a do INMET, que é lá na Exalc. Que é o Instituto de Meteorologia. Instituto de Meteorologia Nacional, o INMET. São as oficiais pela Rede Meteorológica Mundial. Tem a estação da Sabesp, na EP. Temos a estação do Ciagro, lá perto do Zoológico Municipal, esqueci o nome do bairro. E eu acho que é Nova América, né? Acho que é Nova América, isso, alguma coisa assim. Tem duas minhas, que eu comprei, são particulares, né? E todas essas estações têm pluviômetro, velocidade de vento, temperatura, umidade, pressão atmosférica, que é muito importante para saber se vai chover ou não. Então você reúne todos esses dados e aí eles se transformam em modelos de previsão de tempo. Esses modelos são analisados por meteorologistas e climatólogos, né, para definir a previsão e as condições do tempo para os próximos dias. Nada parecido com o app, hein, gente? App não tem nada a ver, é bem diferente. Não é aplicativo, tá? Não é aplicativo. O negócio é bruto lá, o cara tem que ficar analisando, vendo os ventos, mudando. O aplicativo, que eu costumo dizer sempre para o pessoal, por que erra tanto, muda tanto tal? O aplicativo ele é um modelo bruto americano, chama GFS. Esse modelo, ele sai direto dos dados brutos e vai para o aplicativo. Então, por isso que ele tem tantas variações assim. Então, ele não passa pela mão de um especialista, o modelo. Ele só vai jogando lá, é programado para sair solzinho, nuvenzinha, raiozinho, chuvinha. Por isso que nunca dá muito certo. Ele tem um padrão ali que às vezes não é tão específico para aquela movimentação meteorológica. Para aquela região. E esse modelo GFS, ele conta, por exemplo, a cada 16 quilômetros. Tem modelo que você consegue prever a cada 200 metros. a previsão do tempo. Só que isso envolve custo, né? Dinheiro.
Então daí é outro patamar da meteorologia. Aí Claro. é mais ligado para o agro mesmo. Ou seja, né, você tem o trabalho ali de captação dessas informações, você coloca ela num software, né, num programa que ele reúne, mas você tem também um olhar do especialista Sim. que precisa entender como que essas informações estão se relacionando. Sim, que é o meteorologista ou o climatologista. Então eles fazem a interpretação desses dados. Perfeito. Você falou das estações que existem em Piracicaba, você falou também de que essas informações são pegas em smartphones, navios, boias oceânicas. Você não falou de satélite. Satélite Sim. pega também, e o Brasil hoje tem um satélite dele também. Não, então, Como que funciona? a gente tem o satélite GOES 16, GOES 17 e agora o GOES 18, né, que é americano, e ele é meio que emprestado para o Brasil, né? Então, você pode aí, com a parceria Brasil-Estados Unidos, você pode utilizar esse satélite. O Brasil tem um satélite, mas ele já está um pouco fora assim, do padrão por causa que são as aberturas da lente dele, né? O espectro que ele consegue captar. Então você tem espectro de nevoeiro, espectro de nuvens, de raios, de calor, né, no oceano, o próprio calor no continente. Isso o GOES 16, por enquanto, opera muito bem para a gente. A cada 15 minutos ele manda uma imagem e essa imagem é analisada. Nessa imagem que ele manda nuvens, manda o arrasto do vento, manda o espectro de descarga elétrica, temperatura, é muito completo, muito completo. Conforme que ele vai com as suas lentes, né, ele vai direcionando para que aquilo chegue até a gente. Mas é americano o satélite. Só que o satélite não é um previsor. O satélite ele é atual. Você vê o que está acontecendo naquela hora. E aí já, né, com o feeling do meteorologista, ele consegue mais ou menos ter uma definição do que pode acontecer. Perfeito. Voltando agora a falar das estações aqui locais, você citou algumas. Como que é definido os locais para colocar essas estações, né? Existe um mapeamento da topografia, né, do terreno que a cidade está espalhada? Como que funciona? Sim, existe. Por exemplo, assim, existe um padrão pela Organização Mundial de Meteorologia que é assim, você com o pluviômetro a 1,5 m de altura, onde nós temos a caixinha, né, que faz os sensores de temperatura e umidade entre 1,5 m e 2 metros de altura, ou anemômetro, que é onde mede a velocidade do vento e mais a varetinha de direção, ela pode estar ou a 2 metros de altura ou a 10 metros. Seria o mais interessante, a 10 metros de altura, tá? É definido como local, tem que ser um local que não tenha muitas casas, tá? Grama de preferência embaixo, sem árvores em volta que atrapalhem a medição do índice UV, a medição de radiação solar, que isso também você vai lá analisar. Olha, nessa cidade aqui nós tivemos tanto cobertura de nuvem, foi tanto em tal período, porque dá para perceber isso pela queda do índice UV e pela queda da radiação solar. Então você sabe se lá está nublado ou não naquela cidade. Então, tudo isso envolve aonde vamos colocar a estação. Lugar aberto, de preferência. Tem uma metragem, mas eu não lembro o lugar. E, de preferência, grama embaixo. Não pode ser no asfalto, nem perto de muita movimentação. Porque um ônibus passando interfere na temperatura. Sim. Então, isso não pode ter. Eu me lembro de estudos, muitos tempos atrás, que eu vi, em relação à questão da arborização, o quanto que a falta de arborização, ela cria ilhas de calor dentro da cidade, né? Às vezes um prédio com vidro que reflete sol e ele esquenta mais. Então você tem, a cidade ela tem esses espaços que não são tão homogêneos assim, né? Então as coisas acabam variando muito, né? Dentro da cidade, por exemplo, aqui em Piracicaba, a gente chega até 5 graus de diferença. É muito isso. Por exemplo, você pega uma estação lá da Exalc, ou até mesmo aqui do pessoal do paraquedismo, que tem uma estação meteorológica também, e você pega uma estação que é no aeroporto lá. No aeroporto, isso. Da Atmos. Não, acho que ela dá Skydive True. Da outra. Da True, você pega essa estação e você pega, por exemplo, uma estação minha, que está mais para a cidade, a diferença às vezes chega a 5 graus. Caramba. No verão. Caramba. E conforme a cobertura de nuvens também dá uma variação muito grande na temperatura. E às vezes a temperatura do asfalto, que eu já cheguei a fazer essas medições, você tem lá 80 graus no asfalto, limpo, né? E quando você tem uma árvore, qualquer arbustozinho pequenininho, já cai quase 10, 15 graus a temperatura.
Como é importante então a árvore na cidade, Sim, né? muito importante, é muito importante. Não precisa ser aquelas coisas gigantes, né? Algo que que tira um pouco essa incidência solar direta. Sim, sim, com certeza. Agora, você está falando, eu acho interessante que na sua fala aqui você está colocando muito assim, contatos, que a gente falou lá do aeroporto, né, da Exalc, né? Enfim, me parece que os meteorologistas, em geral, eles trocam muito informação, Sim, né? sim. Como que vocês se organizam? Existe alguma associação, algum instituto que vocês se congregam ali para trocar informações? Como que isso ocorre? Tem vários, né, no Brasil. Tem o CEPTEC, tem o IPMET aqui do estado de São Paulo, aliás, muito bom. Nós temos também a própria Exalc, né, que tem o pessoal aí da meteorologia, tem o INMET. Então, todos esses institutos, eles fornecem dados também de previsão de tempo. E o pessoal troca ideias entre eles. Até tem o SOMAR, Climatempo, né? Tem agora o METSul, que é lá do Rio Grande do Sul, um instituto maravilhoso também de meteorologia. Então o pessoal tem grupos, né, até de WhatsApp, que vai trocando ideias, né? Assim como a própria Defesa Civil, que também tem grupos. Então o pessoal vai passando informações entre eles e às vezes tem congressos, né? Por exemplo, o IPMET fazia muito há um tempo atrás, antes da pandemia, você ia para lá e tinha palestras de meteorologistas e de pesquisadores, onde eles palestravam o que eles estavam pesquisando, reunia todos os meteorologistas, os estudantes também lá em Bauru, na Unesp, e era feito as palestras, né? Mas tem sim, tem bastante. Perfeito. Agora, trazendo, né, mais fechado para o nosso tema aqui, que é a questão do impacto das mudanças climáticas no cotidiano dos municípios. Piracicaba tem a Conclima, né, que é uma comissão que atua sobre mudanças climáticas, e esse tema tem entrado, vamos dizer assim, na agenda pública. As pessoas estão conversando mais sobre isso. Recentemente nós tivemos lá no Recife todas aquelas chuvas. Eu vi uma matéria sobre a ONU colocando que a cidade de Recife é uma das mais afetadas pelas mudanças climáticas, né, trazendo isso para a questão das cidades. E nós temos, lógico, Piracicaba e tudo aquilo que a gente... De que maneira você acha que essa discussão precisa ser feita? O que está faltando? Porque eu que estou olhando de fora apenas como um espectador, né, um jornalista, me parece que as discussões acontecem, mas você não consegue mudar o sistema político-econômico que causa a questão da mudança climática. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, foi até legal, você usou o termo certo, mudanças climáticas, porque se fala aquecimento global, você já fica mesmo, cara, aquecimento global, não, é mudanças climáticas mesmo, não existe aquecimento global, tá? O que se tem muito é que a gente precisa pensar assim, a gente precisa desenvolver, nós não podemos parar no tempo. Então você não pode falar assim, não pode desmatar a Amazônia, não pode ter mais crescimento do gado, não pode mais ter carro. Não, a gente precisa disso. Mas a gente tem que ter um jeito de fazer o crescimento junto com a nossa preservação. Crescer preservando. E é isso que está pegando muito hoje em dia. Porque entende-se, hoje a gente tem aí carros elétricos, né, a própria produção dos ventos, né, para fazer com que gere energia, as energias limpas, vamos dizer assim. Nós estamos caminhando para isso, mas ainda tem muita resistência. Porque assim, por exemplo, a gente teve uma discussão política muito grande no Brasil, que é as girafinhas da Amazônia, né? Que, não é que é questão girafinha da Amazônia. Vamos crescer, vamos desenvolver lá a agropecuária, mas vamos tomar cuidado com o que nós vamos desmatar. Mas se a gente vai seguir por aqui, então vamos preservar por aqui. Porque temos grandes influências, né? Vou dar um exemplo para você, para o pessoal entender. A gente aqui em Piracicaba, estado de São Paulo. A gente tem lá em cima, no Brasil, justamente lá em Recife, no Nordeste, passam aquele rio de vento, que são os ventos alísios. Esses ventos, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que é altíssima, são ventos baixos, eles batem na Cordilheira dos Andes e fazem a volta pela Bolívia, passando pela Amazônia, Mato Grosso do Sul, para chegar no estado de São Paulo. Se não tiver umidade naquela região, a gente vai receber vento seco. Então, o estado de São Paulo seria um estado seco. Como nós temos a Amazônia e também teríamos o Pantanal, esse vento ele chega úmido para a gente, que é aí que encontra as baixas pressões que se formam, né, de frente fria, que são os ciclones extratropicais, e aí tem chuva. Se você pegar o mapa mundi, o globo, e olhar na nossa direção assim, é tudo deserto onde nós estamos.
e o estado de São Paulo não, justamente por causa desse vento amazônico. Então se discute muito isso, mas como que aquele vento, como que aquela chuva vai chegar aqui? Ah, você está brincando que vai chegar aqui? Não, gente. Tudo é ligado. Darwin falava, né? O bater de asas de uma borboleta lá na Austrália vai influenciar alguma coisa, por exemplo, no Brasil. Isso é verdade. Então, quando se pega muito nessa de mudanças climáticas, vamos preservar, vamos tomar cuidado, vamos crescer junto com a natureza, é justamente por causa disso. Se você alterar, né? A gente está vendo agora aí lá na Ásia, por exemplo, e na Europa, 47 graus, 50 graus de temperatura. É muita coisa, gente. É muita coisa. Aí o que acontece? Automaticamente o globo vai tentar compensar. Então, se tem muito calor no hemisfério norte, o hemisfério sul tenta compensar com mais frio. E aí ocorre esse desequilíbrio ecológico. Aí que são as mudanças climáticas. Muito calor no sul, aí que está tendo uma nevasca aqui nos Estados Unidos. Como que pode ter aquecimento global? Mas é justamente por causa disso. O globo tenta equilibrar. E quanto mais ao extremo você vai, mais você está saindo fora do padrão o que está acostumado a conviver. Que daí você tem descongelamento de geleiras, e aí vem bactérias que estavam adormecidas e voltam, então mais doença. Você tem aquecimento, você mata, né, que aconteceu de matar vários gados nos Estados Unidos por causa do calor, você tem prejuízo financeiro, e ninguém quer ter prejuízo. Então, por isso que eu falo, vamos crescer junto. Aí a gente vai vendo tudo isso que está acontecendo, gera um desequilíbrio no bioma do mundo. E nesse desequilíbrio começa a dar perda para a agricultura, que é o que está acontecendo. A agricultura não consegue mais se manter e aí os preços se elevam. Você tem mudanças de vento, mudanças na temperatura do oceano. Aí você gera desequilíbrio nas chuvas, ou chove demais em determinado ponto, ou menos em outro ponto. Então, por isso que esses ecologistas, né, pegam muito no pé. Sim. Gente, pisa no freio, vai devagar, vai devagar. Recentemente aqui na Câmara foi aprovada uma medalha, né, uma homenagem póstuma a um cientista que é o Enéas Salati, que inclusive é aqui de Piracicaba, e ele é o criador desses estudos sobre rios voadores, né? Então, a gente não tem essa noção do quanto que uma queimada na Amazônia, ela pode refletir diretamente na seca aqui no Sudeste, né? Então, acho que é importante esse debate da meteorologia e além só da temperatura mínima ou máxima, né? Sim, é bom colocar isso para as pessoas e entender. É legal que a população comece a participar. Eu vou dar um exemplo da nossa Piracicaba, que é a cidade que não chove. A gente vê chuva em tanto lugar e fala, mas aqui não chove. Justamente por esse bolsão térmico. Quando a cidade ela começa a crescer demais, ela tem mais asfalto, mais prédio, o que acontece com o ar quente? Ele sempre vai subir. Então você está vindo aí uma chuva, já impede a Serra de São Pedro que para metade da chuva nela lá. Mas o que passa, ela é impedida de chegar até a cidade por causa dessa bolha térmica. Tanto que a gente olha nos radares fazendo a volta pela cidade. Se tivesse um pouquinho mais aí, sei lá, uma arborização diferente na cidade, talvez até conseguisse chegar um pouco mais a chuva. Só que a gente vê isso não só em Piracicaba, nas grandes cidades. São Paulo, que era a terra da garoa, não é mais. Justamente por isso também, por causa desse bolsão térmico. Perfeito. Rodrigo, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Acho esse assunto importantíssimo, gosto muito do assunto. Tem coisa para falar. Tem coisa para falar, você consegue falar muito bem. Infelizmente o nosso tempo já estourou. Queria agradecer novamente. Deixa aí os locais aí que o pessoal, né, pode repetir aí onde que encontra o seu trabalho. Bom, acho que o mais legal que seria interessante seria no Instagram, tudo minúsculo, Rodrigo_Possebon. Pode tentar, talvez, Centro de Monitoramento Paulista, que é a página no Facebook. Mas o Instagram eu prefiro porque é muito mais legal, dá para conversar bem com todo mundo. Todo dia você está lá falando com o pessoal. Todo dia colocando lá pro pessoal. Então me segue lá, que acho que eu tento passar da forma mais simples possível, levar o leigo para a meteorologia e da meteorologia ele conhecer o mundo meteorológico de verdade. Então é Rodrigo_Possebon com 2 S. Isso, e M no final, hein, gente. Beleza, então, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a você que acompanha aqui o Câmara Convida. No segundo bloco, a gente recebe o vereador Acácio Godoy, que é vice-presidente da Câmara, para falar aí sobre as ações do mandato. Então, segura aí instantes, nós retornamos com mais Câmara Convida. Você sabia que Piracicaba mudou de margem? Sim,
mudou da margem direita para a margem esquerda do rio Piracicaba. Venha saber mais, aqui, no Achados do Arquivo. Em 1784, Piracicaba estava estabelecida aqui, na margem direita do rio, desde sua fundação, 17 anos antes. Mas buscando melhorias, a população piracicabana enviou ao governador da capitania de São Paulo, Francisco da Cunha Menezes, uma representação solicitando a mudança da povoação para o lado oposto do rio, ou seja, aqui onde eu estou. A resposta veio em 7 de julho de 1784, não para os piracicabanos, mas para Vicente da Costa Taques Góes e Aranha, capitão-mor da Vila de Itu, a quem Piracicaba respondia administrativamente. A Câmara Municipal de Piracicaba conserva em seu acervo uma cópia desta resposta, redigida em 30 de julho de 1784. Vamos ler um trecho dela? Porquanto os moradores da nova povoação de Piracicaba me representaram, que segundo a experiência daquele terreno, conseguiram melhoramento nos seus interesses, e se aumenta não tão bem os do bem público, e a mesma povoação, mudando-se esta para a parte de cá do rio, logo abaixo do Salto, onde há terreno mais cômodo para o dito estabelecimento, e informado eu, individualmente, de que com efeito será mais conveniente, tanto ao bem público como particular, da mesma povoação e ainda do Estado, a referida mudança. Ou seja, o governador de São Paulo concorda com a representação do povo piracicabano e, por isso, dá uma ordem direta ao capitão-mor de Itu. Ordeno a vossa mercê que com o capitão Antônio Correia Barbosa, povoador dela, a possam mudar de onde se acha e situá-la na referida paragem da parte de cá do rio Piracicaba, logo abaixo do Salto. Essa ordem expressa foi acatada, mas isso é um assunto para outro episódio, quando falaremos um pouco mais de como foi essa mudança. Tem valor, tem história, tá na Câmara. Estamos de volta com o Câmara Convida aqui no nosso segundo bloco e recebemos o vereador Acácio Godoy, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Piracicaba. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua atenção e seja bem-vindo ao Câmara Convida. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui e poder falar com o seu público aí, com o povo que nos acompanha. Vereador, ele que é uma liderança, né, do movimento negro em Piracicaba, sempre participou dos conselhos, dos órgãos que estão relacionados a isso, né, sobre a luta da causa negra. E recentemente aconteceu aqui o Fórum de Lideranças, né? Eu queria que o senhor explicasse de onde que surgiu esse fórum, quais são os temas aí que estão sendo discutidos dentro desse colegiado. Nós somos um único povo, uma única nação, mas dentro dessa nação nós temos muitos recortes, e recortes que têm muito valor. E um dos recortes é o da comunidade afrodescendente. Essa comunidade, ela traz muito de uma cultura própria, né, que é apropriada pelo povo brasileiro como um todo, mas neste caso específico, a gente trouxe aí várias lideranças da comunidade negra para falar de particularidades desse recorte. Então a gente falou ali de questões como economia, segurança, habitação. Nós falamos de saúde, empreendedorismo, geração de renda, momento político, e foi um debate muito proveitoso, do qual a gente vai produzir uma carta, né? E essa carta será endereçada agora aos candidatos aos cargos de deputado, estadual, federal, a governador, uma carta de compromisso desses possíveis, né, governantes com a nossa comunidade. O senhor que é um empreendedor, né? Antes de ser vereador também era um empreendedor, o senhor sempre fala muito da questão do emprego, da renda, mas quais são os temas, assim, quais são as demandas hoje que o Estado ainda precisa atuar mais fortemente dentro da comunidade negra? Eu acho que a primeira coisa que nós estávamos avançando e eu acho que a gente estagnou, é assim, nós temos pautas. E essas pautas são relevantes. E houve na sociedade uma questão de tentar
impedir que nós tratássemos dessas pautas. Nós somos uma unidade, sim, nós somos um único povo, sim, mas eu preciso admitir que eu tenho esse povo, essa cultura, como eu tenho a cultura italiana, a cultura japonesa, né, com suas particularidades, com a sua riqueza, e eu acho que a gente precisa voltar a admitir que essa essa parcela da população, ela tem pautas específicas. E aí, quais seriam essas, assim, na questão do emprego, por exemplo? Eu digo isso porque a gente no Brasil, muitas pessoas custam a entender, mas pobreza tem cor no Brasil, né? Violência policial tem cor no Brasil. Então eu queria, quais são os temas hoje mais relevantes dentro desse aspecto? Eu acho que no momento, o Brasil como um todo sofre uma crise econômica muito grande, uma crise de poder de renda, né? Emprego, geração, trazer o alimento para dentro de casa. E aí, como você disse, pelo processo histórico da nossa população, de escravidão, exatamente lá na ponta, eu vou encontrar muito o afrodescendente. Ele vai ser a maior parcela dos desempregados. Então, a gente precisa trabalhar, eu acho que a pauta mais urgente é qualificação de mão de obra, geração de renda e emprego e fomentar os pequenos negócios, porque não tem mais como eu esperar apenas de grandes corporações que ela mantenha o emprego dessa população. Cada vez mais nós teremos o pequeno negócio e eu preciso formar, educar, capacitar e dar crédito. Só dar crédito não funciona se eu não capacitar. Então, eu acho que essa é uma pauta urgente, sem dúvida nenhuma. Aí vem, nesse escopo, acesso à saúde. Quando eu não estou com a renda necessária, eu não como tão bem, eu não me alimento tão bem, eu não tenho os remédios que eu preciso ter, né? Eu sou mais dependente da saúde pública, né? E então aí são consequências dessa crise econômica, mas esse processo histórico, sem dúvida, coloca nessa ponta mais afetada a comunidade negra, sim. Perfeito. Recentemente nós tivemos aqui na Câmara uma discussão, inclusive com os dois lados propostos aí, que é a questão do barulho, do sossego público, vamos colocar de forma genérica. De um lado, os artistas que querem trabalhar, que querem atuar na sua atividade, que é legítimo. Do outro, moradores de regiões que eram sossegadas hoje estão vivendo uma questão relacionada a barulho noturno, principalmente, né? Como que o senhor se posiciona nessa questão? Como que a gente pode encontrar o caminho aí para tentar resolver essa situação? São muitos aspectos. Primeiro, cumprir a lei sempre. Quando eu discuto a lei para melhorá-la, para trazê-la para uma realidade, isso é uma necessidade ao trabalho do legislativo, mas desrespeitar uma lei nunca. O sossego, ele é sagrado. O direito ao descanso, ele deve ser preservado. E nós temos muitas questões quando eu falo de sossego. Eu tenho a pessoa que trabalha à noite, de dia para ela é horário de descanso. Eu tenho tenho famílias com pessoas doentes dentro de casa, com crianças dentro de casa, e esse sossego ganha um valor ainda maior. Então, não estamos discutindo essa questão. Não é isso, não. E não estamos tentando legalizar bagunça. Para bagunça, polícia, a lei e o rigor da lei. Estamos tentando discutir empresas legalizadas, autorizadas pelo poder público a funcionar, que são questionadas dentro da atual legislação, e nós achamos que a legislação sonora, ela tem um rigor tão grande que na risca da lei é impraticável, porque os limites impostos por esta lei, eles são tão extremos que, por exemplo, dentro dessa nossa conversa, se eu tivesse um medidor entre nós, em algumas frases eu já ultrapasso o limite da legislação. Quando eu faço uma legislação que praticamente ninguém consegue ficar dentro dela, eu criei uma legislação, eu jogo o tempo todo as pessoas para fora da lei. Isso não é bom. A lei deve ser cumprida, mas ela deve estabelecer limites que possam ser cumpridos. Manter o descanso das pessoas, sim, mas também permitir atividades econômicas.
atividades legalizadas, com CNPJ, recolhedoras de impostos, cumpridoras das suas obrigações todas e que geram emprego e renda. Porque, como eu disse, em todas as classes, em todas as etnias, gerar renda e emprego tem sido o maior desafio nosso pós-pandemia. Então, a gente quer fazer essa discussão com todas as partes envolvidas. E é um diálogo que nós estamos convidando as partes a fazerem. E eu não vejo como um diálogo ele pode ser ruim, porque ele vai trazer à luz o problema e aí nós vamos, a partir de uma realidade, caminhar para uma solução. O que me parece, assim, na questão da lei do silêncio, é que ela estabelece, né, um limite de decibéis, né, até um certo horário e depois outro limite, depois um horário que, se não me engano, até as 10 horas da noite, depois das 10 é outro limite. Mas ela não estabelece questões de zoneamento, regiões que poderiam ter um pouco mais de liberação sonora por conta de não ser tão residencial. Será que não seria esse um caminho de buscar que a lei ela tenha uma certa maleabilidade em torno, porque nem todas as regiões da cidade são iguais, né? Nós precisamos trazer os moradores dessas regiões para o debate, os músicos, os empresários do setor de entretenimento, de esportes. Nós precisamos trazer técnicos especializados em sonorização, em saúde, porque é uma questão de saúde também, barulho, descanso, e aí a gente avançar. E sem dúvida que a setorização da cidade, ela tem que ser levada em consideração. E o horário também. O que é até às 18, o que é até às 22 e o que é até às 0 horas. O que é numa área mista, residencial, comercial, o que é só numa área comercial. Sem dúvida que essas questões têm que ser levadas em conta, sim. Então, é esse debate que a gente quer fazer. Perfeito. A Câmara, inclusive, tem tido um papel aí muito importante nesse final de mês de junho, que é em relação à votação aí de vários projetos, seja de repasses de emendas, sejam de abertura de crédito suplementar em alguns órgãos da Prefeitura, como foi, né, nesta segunda-feira que teve as reuniões extraordinárias. Como que o senhor avalia esse papel, o senhor que está na mesa, né? O senhor é vice-presidente, esse papel da Câmara em receber esses projetos e de forma célere conseguir fazer a aprovação de todos eles, né? Prevendo aí o final desse semestre e o começo do recesso de julho, né? Eu acho que nesse aspecto o Executivo ele tem feito um caminho muito apropriado de que é antecipar desafios. E nós sabemos que nós precisamos repor urgentemente algumas categorias profissionais aí do funcionalismo público, em especial na saúde. Ao fazer essas contratações, saúde, educação, eu vou gerar novos gastos à Prefeitura, à cidade de Piracicaba. Nós temos problemas que vêm de longa data, que precisam ser resolvidos. A questão da falta de água em várias regiões da cidade, reforma de unidades de saúde e de educação, entre outros. E tudo isso vai demandar valores muito altos, porque algumas obras são basicamente de infraestrutura, que são obras caríssimas. Então, a gente está se preparando para entregar para a cidade realmente um canteiro de obras. Entregar para a cidade, lá na ponta, lá no postinho de saúde, os profissionais que eles precisam. Mas para isso eu preciso fazer um estudo de impacto, me preparar financeiramente de maneira orçamentária, porque nós cumprimos leis e temos muitas leis que estabelecem o limite que eu posso gastar. Então, antes de gerar o gasto, eu tenho que preparar um caixa com capacidade de atender a esse gasto, mas não extrapolar o limite da lei
e atender a necessidade real. Então, isso passou por todas as comissões dessa casa, algumas coisas em ritmo de urgência, e aí eu quero novamente fazer uma coisa que eu fiz na sessão da segunda-feira, que é agradecer os servidores da casa, porque sem esse time técnico, esse time jurídico, esse time do setor de finanças, administrativo, legislativo, jurídico, a gente não dá conta. São 23 vereadores, mas são 407 mil habitantes hoje, né, até o censo nos dizer oficialmente o que somos, quantos somos, aliás, e com demandas diárias de todos os aspectos. Então, a gente realmente contou muito com esse time técnico e conseguimos entregar uma análise, porque não é sair aprovando nem recusando aleatoriamente. Graças a Deus, nós estamos com um corpo de vereadores hoje que é muito técnico e avalia quase sempre, antes da questão política, realmente a questão legal, a questão jurídica e a questão de necessidade. Para vocês terem uma ideia, né? Quando um projeto de lei entra na Câmara, ele tem que passar por comissão, que é a Comissão de Legislação e Judicialização, né? E, como é orçamentário, pela Comissão de Finanças. Só aí seriam uns 30 dias, né, de tramitação, 15 dias para a Comissão de Legislação, 15 dias para Finanças. Os projetos entraram no dia 20 de maio e foram votados no dia 27. Né? Eles tiveram um tempo aí rápido de tramitação. Eu conversei, inclusive, com o Gerson Bocato, que é o nosso amigo aqui do Legislativo. Ele me contou como foi esse processo. Realmente foi muito trabalhoso, mas que deu certo, né? Exatamente. E esse tempo, ele não pode prejudicar a qualidade técnica do trabalho, porque são valores altíssimos, né, que estavam sendo liberados, pleiteados, e a gente deu conta, contamos aí com o trabalho dos técnicos, de economistas, advogados, para fazer esse trabalho em tempo recorde, porque era o que a cidade precisava, né, e entregamos. Perfeito. E falando do final do mês e o começo do recesso, queria aproveitar esse momento também, vereador, para fazer uma análise geral desse primeiro semestre de 2022, né? A gente viveu, né, a questão da pandemia, 2020, 2021, muito intensamente. 2022, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais tranquila, no sentido de poder ter as reuniões presenciais, as atividades presenciais fora da Câmara também. Como que o senhor avalia esse período aqui, 6 meses desse ano? Retomada. Tentar vencer a estagnação provocada pelo Covid, pela pandemia, e colocar a cidade de novo em movimento pleno. E isso não é fácil, porque existe um cenário macroeconômico aí de guerra, de pandemia. E é isso que eu diria, numa analogia, afiar o machado, trocar a roda do carro, mas o carro está andando. E é isso que nós estamos fazendo. Você vai ver um número absurdo, grande, de licitações, de concursos públicos, de projetos. Por quê? Porque é pôr a locomotiva de novo à máxima velocidade, porque precisamos gerar renda para as pessoas, precisamos gerar emprego. Para mim isso é uma prioridade, eu creio que para o Executivo isso é uma prioridade, para os vereadores dessa casa isso é uma prioridade, para a mesa diretora isso também está no topo da lista, gerar renda, gerar emprego e pôr as pessoas alimento dentro das casas, dentro das geladeiras. Perfeito. E falando em recesso também, é importante sempre lembrar, o recesso parlamentar é porque não existem as reuniões ordinárias onde se dão as votações das proposituras, sejam projetos de lei complementar, mas o gabinete se mantém. Como que vai ser esse período aí de julho de trabalho durante o recesso? Uma hora perfeita para encontrar o eleitor, para ir visitar as lideranças comunitárias, ouvir dos bairros, dos moradores, as suas necessidades, o que é que nós temos que trabalhar com prioridade. Então não tem sessão na casa, tem reunião nos bairros, tem visita, e você vai ver a gente aí pela rua visitando para ouvir, porque quem sabe do problema é o morador do bairro. Entendeu? E é impossível estar em todos os lugares, e a gente toma ciência de muitas realidades quando vai aos bairros e visita essas lideranças e esses moradores. Perfeito. Vereador, estamos quase terminando aqui o nosso tempo no Câmara Convida. Para encerrar, queria que o senhor falasse em relação à perspectiva do próximo semestre, né? Que é um semestre que vai ter eleição,
E Copa do Mundo? Como que o senhor imagina que vai ser o segundo semestre de 2022? É um momento de decisão para a nação. Espero que as pessoas façam suas análises, façam seu voto consciente. Eu tenho um apelo ao piracicabano. Decida o seu voto por candidatos de Piracicaba e da região, seja qual for seu partido, sua ideologia. Piracicaba precisa dessa representatividade lá em Brasília, lá em São Paulo, na Lesp, para trazer projetos, trazer empresas, trazer verbas, trazer recursos para o município, porque é em cima disso que nós conseguimos entregar o que os bairros precisam, o que o morador precisa. Então, é muito importante. Há 12 anos não elegemos um deputado federal. Nós votamos para mais de 1.000 candidatos a deputado federal diferente na última eleição. E, por fim, não elegemos ninguém desta cidade ou desta região. Então, é muito importante, porque depois, na hora de bater na porta, de pedir, de apresentar uma demanda, é muito mais fácil quando o legislador, ele conhece. E eu falo de um bairro, ele sabe de que bairro eu estou falando. Eu falo de um hospital, ele sabe o hospital que eu estou citando. Então, esse é o meu apelo. É uma grande campanha de Piracicaba. Seja qual for seu partido, ideologia, mas vote em candidatos da nossa cidade, da nossa região, porque Piracicaba precisa desses representantes em Brasília e na Lesp. Perfeito. Vereador, eu queria mais uma vez agradecer a sua atenção, por ter aceitado o nosso convite, pelas informações que o senhor trouxe aqui. Deixa uma última mensagem, como que as pessoas fazem para te encontrar aí no seu gabinete. Nas redes sociais, Acácio Godoy, Godoy com Y no final, no Facebook, Acácio Godoy, vereador, no Instagram, e pelas redes sociais vocês têm nossos acessos, nós fornecemos nosso número de contato, WhatsApp, e nós atendemos a população aí de domingo a domingo. Nós nunca negamos um atendimento, fosse o dia que fosse, porque a gente sabe que os problemas surgem e não tem hora para chegar, e o vereador está à sua disposição. Vamos conversar, falar de projetos para a cidade e trazer soluções aí. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanha aqui o nosso Câmara Convida. Lembrando que é sempre às sextas-feiras, ao meio-dia, pela TV Câmara, que são os canais 11.3 em sinal aberto, canal 4 da Claronet, canal 9 da Vivo Fibra e também com retransmissão nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no nosso site câmarapiracicaba.sp.gov.br. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.